Maravilha, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Moacir Brito. Eu sou licenciado aqui do Minha Casa Financiada aqui na Bahia. Comecei como construtor 50K, recente agora no mês de julho, e conheci a plataforma, conheci o Minha Casa Financiada e me apaixonei pelo modelo de negócio. Tenho trabalhado muito com outros tipos de obras, né, mas sempre querendo me jogar nessa parte de obras privadas. Enxergo realmente assim, um potencial muito grande nesse mercado, né, e principalmente nessa época agora, né, depois que a pandemia se iniciou, a gente viu que se acelerou muito essa questão das pessoas quererem na realidade assim, viver melhor, viver bem, estar com suas famílias, com seus amigos, muitas pessoas pensando na sua segunda moradia, como é o caso de casas de praia, muitas vezes também casas em fazenda, ranchos, chácaras. Então, assim, enxerguei assim, um potencial muito grande nesse mercado, né? Entrei na plataforma recente, graças a Deus tenho tido assim, muitas aprovações de crédito nas campanhas que eu tenho feito, né? Tenho feito muita campanha de tráfego e, graças a Deus, tem surtido, na realidade, bons efeitos. Nessa questão do network, de conhecer outras pessoas, né? Eu acho que nesse meio nosso aqui, depois do grupo criado, surgiu também assim, muitas outras oportunidades, né? Às vezes você conversa com um de uma parte do estado, outro de outra parte do estado, e essas coisas assim acabam ficando, a gente meio que tentando ajudar as pessoas a resolverem alguns problemas, e em meio a isso tem surgido também muitas outras oportunidades, tanto para as pessoas que a gente que entram em contato conosco, quanto surgido também oportunidades para a gente, como é o caso de algumas incorporações imobiliárias. Tem surgido muitas coisas nesse sentido. Então, assim, eu estou muito feliz assim, em fazer parte desse time. Quero assim, deixar os préstimos franqueados aí, para que qualquer um que tenha qualquer dificuldade, né, eu quero estar sempre à disposição. Às vezes o dia a dia é muito corrido, às vezes a gente não consegue, na realidade, dar conta de obra, dar conta da empresa, de família, do dia a dia, e ter assim, um grupo com 180 construtores, onde está todo mundo em cada canto do estado batalhando, tentando na realidade botar o seu business para funcionar. E sempre recebo mensagens, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um amigo de Irecê, que tem uma loja de bicicleta lá, se jogou nesse ramo aí está com alguns clientes aprovados e teve algumas dificuldades no RAB essa semana, e era 10 e pouco da noite, eu já estava indo descansar, e o cara agoniado e me ligou, eu fiz logo uma chamada de vídeo para ele, falou, ó, mostra a tela desse Harvey seu aí. Ele mostrou, eu falei, não, pô, isso aqui é isso aqui e tal. Então, assim, sempre que possível eu estou aprendendo, eu tenho aprendido muita coisa, né? Aprendido muita coisa também. Inclusive aprendi agora a comprar cimento mais barato para Barra Grande aqui com o João agora de manhã, do nada, R$4 de diferença do preço que eu comprei, João já me falou. Então, assim, eu acho que é bacana esse networking com todos nós, porque o mais interessante disso tudo é que aqui ninguém é concorrente um do outro. Às vezes, quando eu comecei logo montar o Instagram, montar o canal no YouTube, começar nas redes sociais, aí o pessoal da empresa de marketing, que cuida do meu marketing, né, o Ian, da ideia, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele aqui amanhã. Aí ele falou, Moacir, com mais ou menos uns 20 dias que a gente estava trabalhando, ele chegou para mim e falou, cara, olha para isso aqui, tem um bocado de gente aqui, do entorno aqui, tudo imitando o trabalho, do mesmo jeito que você está falando aí, os caras estão fazendo, cara, rapaz, aí você está criando cobra para morder você. Eu falei, não, cara, aqui é o seguinte, essa galera aí, todo mundo precisa conquistar um espaço, tem mercado para todo mundo, ninguém é concorrente de ninguém, não. Então, assim, às vezes eu falo até por mim mesmo, bem mais atrás, às vezes tinha uma mentalidade um pouco fechada de achar que
que quando a gente tivesse um concorrente, tivesse uma pessoa que estaria no mesmo nicho de mercado da gente, esse cara seria um concorrente. Na realidade, esse network é bacana porque quando a gente esquece que 2 ou 3 ou 4 pessoas da mesma cidade fazem o mesmo tipo de trabalho, às vezes você fica... A gente tinha essa mentalidade e na realidade, o que é que eu tenho feito? Eu tenho feito essa galera se unir, se encostar um no outro, para decidir junto, para poder estabelecer um mercado junto. Como foi o caso, né, há poucos dias atrás, um dono de um loteamento me ligou. O cara falou assim, velho, eu tenho aí um loteamento, fiz lançamento, eu fiz um lançamento recente, as vendas estão bacanas, mas ainda tem um saldo de lote para vender. E eu queria logo assim que as pessoas comprassem lote, já começassem a construir e tal e tal. E aí eu vi Minha Casa Financiada e tal, e eu queria ver assim, se a gente teria como fazer uma parceria para poder e tal, eu vender. Meu interesse aqui não é construir, minha expertise não é construir, minha expertise é vender os lotes. Eu quero vender os lotes, que aí depois eu abro mais outro loteamento e vou seguindo minha vida. Então prontamente eu identifiquei 4 construtores na região, liguei para um, né, perguntei se topava, ele falou, cara, é o que eu estou precisando. Aí consegui falar com mais um e depois mais 2, e inclusive até, me parece que eu falei até contigo, não foi? E aí você falou, moça, eu estou com outra pegada e tal, para me mudar, estou com outros pensamentos aí, você obviamente já estava com outras obras, estava inclusive indo para Barra Grande para poder fazer outros trabalhos. E aí eu consegui mobilizar essas 3 pessoas, marquei uma reunião entre eles e o dono do loteamento. Então já estão lá com todo o planejamento pronto, por quanto vai vender o lote, quanto é que vai vender, quais são os projetos que vão desenhar para poder vender as casas dentro do loteamento deles. Então assim, estão lá todo mundo empolgado, batalhando, já cheio de planos, e isso é bacana. Quer dizer, eu daqui consegui linkar uma pessoa que veio através da Minha Casa Financiada e acabou dando um negócio lá tanto para o loteador quanto para mais 3 construtores. Outra coisa bacana também que mudou assim um pouco o meu mindset é que quando a gente começa logo aquela coisa, fez uma campanha na internet legal, chegou um lead, né? O lead é o cliente, né? Chegou o cliente ali para a gente. Então a gente já começa a conversar com ele e tal, vai tentando entender o projeto do cliente, o que é que ele está pensando, qual é o sonho dele. E aí esse cara fala que ele está construindo, que ele quer construir em Guanambi. Então assim, aí você fala, poxa, em Guanambi eu não tenho condição de desenvolver esse trabalho lá em Guanambi. Aí, o que é que eu estou fazendo agora, depois que eu passei a ser licenciado, e a gente está todo mundo dentro de um grupo só. O cliente chegou em... ele veio de fora, ele é de Guanambi. Por exemplo, hoje de manhã eu estava aqui antes estava conversando com o João, antes mesmo dele chegar ali, foi o primeiro a chegar de manhã ali. Um cliente me ligou de Mutuípe, querendo fazer uma videochamada comigo, querendo marcar para poder conversar com ele e com a esposa dele, para explicar e tal. Aí eu falei com ele que hoje eu ia participar de uma imersão, mas que eu não teria possibilidade de eu dar esse atendimento a ele lá em Mutuípe. Aí o que é que eu vou fazer? Falei com ele, ó, a gente vai se falar no sábado pela manhã, e dentro da minha plataforma eu vou identificar algum construtor que tenha a possibilidade de lhe dar um atendimento legal aí e poder fechar com você. Como foi o caso já de diversos clientes que veio através das campanhas para a gente, e eu estou sempre passando para A, B ou C. Eu tenho até que tomar um cuidado, porque tem 4, 5 construtores numa cidade. Aí eu também vou dar. Aí eu estava fazendo assim, ó, chegava o lead e eu botava o lead no grupo. Aí assim, eu falava, olha, eu estou com o cliente aqui. Aí da mesma hora um já me ligava, velho, e esse negócio aí? Eu falei, ó, o cara tem uma renda de 4 mil, o cara quer fazer uma casa, ele já tem um terreno, ele está aí tal assim. Aí você pode atender o cliente? Falou, tenho condição de atender o cliente, Moacir. Aí eu ligo para o cliente e falo, ó, quem vai te atender
fulano de tal, construtor nosso, da nossa base, do Minha Casa Financiada, aí na sua validar esse atendimento. Aí você me autoriza eu passar seu contato para a pessoa? Autorizo, pronto. Aí só a partir disso aí agora eu passo o contato e vou deixando. Feira de Santana, final de semana passada, uma cliente ligou agoniada querendo fazer um financiamento, mas o cliente hoje parece que ele só liga com pressa, não sei se é só comigo, parece que com vocês é diferente. Mas essa moça me ligou prontamente, já passei para um construtor lá de Feira de Santana. Então eu acho que isso aí bacana, né, para que a gente possa, você está aqui em Vitória da Conquista, Cássio está aqui em Lauro de Freitas, Almeri está ali em Porto Seguro. Então assim, obviamente numa campanha que a Almeri fizer, vai cair, alguém vai ligar para ele que é de Conquista. Então não é justo a gente desperdiçar esse cliente que chegou, né, deixar ele ali a ver navios. Poxa, não deu certo para a gente, bora jogar para o universo uma coisa boa aí que outra vai vir. Aí a Almeri já vai ligar, Cássio, tem esse cliente aí, velho, você quer pegar? Ou se não, fala comigo e eu procuro canalizar para alguém que possa resolver, né? Tem assim muitos construtores que têm muita experiência já, que já estão um pouco calejados com os processos da Caixa, com os processos de prefeitura, como é que se diz, já apanhou muito para aprender. E tem outras pessoas que estão entrando agora, como é seu caso, né, que você vai passar por algumas dificuldades agora, que Cássio já passou. Então Cássio já pode trocar uma experiência com você, né? Tem aquela questão do INSS, do Cero, que você estava conversando essa semana, se Diego, ele me falou que ele está produzindo um material junto com o Grimaldo e vai liberar agora. Mas assim, se demorar um pouquinho, eu vou ter como te ajudar via outro caminho que eu tenho. Então assim, essa questão da gente estar sempre unido, num só pensamento de acordar de manhã, já ir dormir de noite com o pensamento que o outro dia vai ser top, que nunca dormi com problema na cabeça. Eu aprendi isso. Eu era um cara que eu ia dormir preocupado com o dia de amanhã. Poxa, e agora? E amanhã eu vou fazer como? Como é que eu vou fazer? Todo mundo aqui tem problema, todo mundo tem suas agonias. A gente está conversando aqui, o telefone está tocando, umas coisas solução, outras são problemas. Todo mundo tem isso na vida. E um conselho assim que eu deixo para todos é o seguinte: antes de dormir, só imagine o seguinte, nos 5, 10 minutos antes de dormir, só fique pensando em coisa boa, que no outro dia vai ser top, que o telefone vai tocar, que o cliente vai chegar, que vai surgir uma oportunidade. A gente tem sempre que ir dormir dessa forma, né, para a gente poder ter essa energia legal de que o amanhã vai ser melhor. E acordar de manhã com o pé direito na frente, os problemas estão lá no mesmo lugar, a gente vai trabalhar para poder administrar eles, mas a gente tem que estar sempre pronto para receber as oportunidades. Porque aquele cavalo que o pessoal fala que passa o cavalo selado e a gente tem que pular em cima, ele passa, às vezes, disfarçado de um problema. Às vezes você fala assim, poxa, esse problema, às vezes, muitas das soluções para os problemas da gente estão dentro do próprio problema. Semana passada eu tive uma dificuldade muito grande com saúde, problema de refluxo, muita tosse, e minha esposa e minha filha falou, você vai ter que vir para Salvador tratar de você pifar e vai fazer o quê? E aí eu vim semana passada, minhas duas filhas fazem medicina aqui na FTC, moro aqui na frente, e aí minha filha mais velha falou, meu pai, eu vou acompanhar o senhor e minha avó no exame. E aí ela foi, né? A gente saiu daqui, foi na Graça fazer o tratamento. Lá, quando chegou lá, ela entrou com minha mãe primeiro, minha mãe também com alguns problemas assim. Eu sei que isso não tem nada a ver com a imersão, vocês vão ver aqui agora onde é que isso vai chegar. E na sequência eu entrei para a sala e fui fazer meus exames, né? E minha filha tomando frente de tudo. Ó, doutora, meu pai sente isso e tal, aquelas coisas que a gente que é homem às vezes esquece de falar, né? Mas meu pai está sentindo isso, isso e isso. E aí a médica, que é dona da clínica, falou assim, fez todo o diagnóstico, as coisas que a gente precisava fazer, e a médica ficou muito interessada na minha filha. Falou, poxa, você está em que semestre?
tal semestre assim, assim. Falou, gostei bastante de você. Amanhã seu pai vai fazer endoscopia, sua avó vai fazer manometria, seu pai vai fazer pH-metria e você, se você quiser vir acompanhar, você vem. No outro dia a gente foi, ela já com a fardinha, a pijama de médico, foi lá, todos os procedimentos ela participou, fez amizade com todo mundo na clínica, a médica se apaixonou por ela, botou ela debaixo do braço e agora, hoje de manhã, já tinha uma agenda para ir acompanhar uma cirurgia, já tem cirurgias para acompanhar agora no dia 22. E eu, quando eu terminei a manometria, a médica falou assim, e o senhor mexe com o quê? Eu falei, eu trabalho com construção civil e com construtora. Ele falou, minha filha é arquiteta. E aí? Eu já peguei. Falei, me dê o Instagram de sua filha. E já liguei para a menina, já liguei para a filha dela. Cara, me mostre seus trabalhos, suas coisas e tal. Poxa, seu Instagram profissional. Eu não tenho ainda, pô, você tem que criar. Então, assim, a mesma mentoria que ela, que tem experiência, está dando para a minha filha, oferecendo, se dispondo a ajudar a minha filha, eu me disponho a ajudar a filha dela também, né? Então você vê, às vezes, minha filha estava em dúvida se ia fazer gastro, se ia fazer ortopedia, se ia fazer a especialidade, qual seria. E resumindo, a médica convenceu ela que gastro seria uma opção legal. E ela está apaixonada por gastro. Então, assim, não tem nada a ver com isso aqui, mas vocês verem o seguinte, que às vezes um problema de saúde se transformou em uma oportunidade para duas jovens, né? Uma que faz medicina e a outra que faz arquitetura. Então, a gente sempre nesse espírito, né, de um ajudar o outro, porque as oportunidades, elas vão surgir e a gente tem que estar preparado, né, para abraçar essas oportunidades. Nós planejamos essa imersão, né, já há um tempo atrás, graças a Deus tudo ocorreu bem, inclusive a estrutura do escritório da gente praticamente veio ficar pronta ontem e Diego, na verdade, ele acabou tendo alguns problemas e atrasou um pouco a questão de passagem dele e ele vai chegar aqui agora, acho que daqui uma meia hora, uns 40 minutos ele está chegando, eu vou lá ao aeroporto buscá-lo, para trazer ele para aqui para poder seguir. Thomas, ele vai cuidar já da parte que cabe a ele, né? Thomas, na verdade, eu conheci Thomas em uma licitação, Almerico, você vai sempre em licitações, né? E a licitação era no município e Thomas chegou atrasado. E eu bati no duro com... Ele não gosta de contar essa história, não, infelizmente eu tenho que contar. Vou deixar você contar a sua versão. Aí, o importante, gente, é o LVT. Nunca se esqueçam disso. Aí Thomas chegou atrasado um pouquinho e aí eu falei para o pregoeiro, falei, ó, cara, o participante chegou atrasado, o senhor vai permitir que ele participe? Aí o cara foi muito duro com o Thomas, ele falou, mas rapaz, só tantos minutos e tal. Aí Thomas estava representando um outro cliente, sentou do lado, e aí, no frigir dos ovos, eu ganhei a licitação. E aí eu perguntava, eu para fazer média com ele, né, falei, e você trabalha com o quê? Ele, rapaz, eu presto consultoria, eu acompanho empresas e tal, eu presto consultoria em diversos ramos de atividade e tal. E aí ele começou a falar do trabalho dele, eu me interessei pelo trabalho dele. Eu falei, poxa, eu estava precisando começar um negócio novo naquela época e eu não sabia, eu não tinha experiência como quando a gente entra num negócio desse aqui do Minha Casa Financiada, a gente também não tem experiência, a gente vai aprendendo com A, B ou C. Então, para mim encurtar o caminho, eu fiz uma parceria com ele, 2013? 2015. Fiz uma parceria com o Thomas, Thomas veio para trabalhar comigo e desde então, todos os ramos de atividade, todos os projetos que eu faço, todas as coisas que eu me proponho a fazer, eu gosto sempre de estar com ele ao meu lado, porque é uma pessoa assim que se ele vai mexer com Bitcoin, ele, antes de mexer com Bitcoin, ele vai estudar e vai entender Bitcoin até o limite do limite, varar altas madrugadas e na hora que você parar para falar de Bitcoin, ele vai falar. Está valendo 363 mil. Viu? Então conheci ele nessa época, graças a Deus, tudo que eu tenho feito, eu tenho incluído ele, né, trazido ele para perto de mim, né, porque
É sempre bom a gente estar cercado de pessoas experientes, a gente nunca sabe de tudo, a gente tem sempre que ir na humilde, sempre estar aprendendo, né, para que a gente possa, na verdade, evoluir. Passar para o senhor agora não conta a versão, a sua. Não, pô, pode ficar tranquilo. Esquece a cabeça não. Gente, bora fazer só um contrato aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Se vocês quiserem, tem café ali, tá forte, viu? Vamos lá. 9h15 foi o horário que a gente começou. Vou fazer só um contratozinho aqui, porque eu vou dizer para vocês, eu fico olhando assim, se consigo fazer uma coisa parecida. Mais ou menos isso. Isso aqui é o seguinte, o celular de vocês, no mínimo e no máximo, somente vibrando. Para a gente não ter aquele interpério aí. Eu sei que tem muita gente que usa aquele fonezinho, né, no ouvido para poder ouvir os áudios, dar aquele play no áudio. Então assim, eu aconselho vocês a desligar o celular, ou colocar no Vibracal e em algum momento a gente para, vocês 15 minutos, eu sei que vocês têm um tempo importante para poder cuidar da empresa de vocês saíram, mas assim, são 2 dias só, gente, a empresa não vai acabar, nem vai acontecer nada. Se acontecer alguma coisa com a família de vocês, se sintam à vontade, saiam da sala, vão atender. Mas com a empresa, deixa lá. É bom que você já aprende a delegar, a ver se as pessoas que estão na empresa também são capazes de atuar na ausência de vocês. Isso vai ser importante, a gente vai falar disso o dia inteiro hoje. Então, celular no silencioso, pelo menos vibrando aí, para a gente não ter aquele incômodo. Quem puder, desliga. Ok? Falar, e aí eu vou falar o nome de vocês e vou chamar vocês para poder participar, então vocês podem falar à vontade, ok? Só levanta a mão para a gente poder não ficar aquela tanto de gente discutindo aos poucos. Vocês querem combinar mais alguma coisa? Vocês que mandam. Mais alguma coisa para combinar, gente? Eu estou vendo que vocês estão preocupados com papel, com caneta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dentro de um processo de consultoria ou dentro de um processo de mentoria, normalmente é sempre uma escuta ativa e eu preciso ouvir mais de vocês do que falar. Então, assim, é claro que a gente vai trazer um pouco de teoria, mas eu vou buscar, chamando pelo nome, né? Elizabeth, Elisângela, né? João, Jabes. Então, assim, eu já vi o nome de todo mundo, Alan, o pessoal que está chegando, Camila, Ítalo, né? Todo mundo aí. Então, eu vou chamar vocês para a gente poder discutir. É desse jeito que a gente vai construir. Então, ok? Então, só o celular silencioso, vocês podem falar à vontade e vamos começar. Tranquilo? Gente, vou pedir licença. Vou buscar lá. Opa. Pronto. Vocês, assim, eu fico feliz que a gente conseguiu reunir várias partes da Bahia, né? Assim, eu já viajei praticamente a Bahia inteira. Já morei em algumas cidades, a gente tem Serrinha, Guanambi, Salvador, Cruz das Almas, Lauro de Freitas, Porto Seguro, né? Que mais? Vitória da Conquista também, Ilhéus com João, não é isso, João? E quem mais? Faltou alguma cidade? Acho que não. Oi? Camaçari, Camila, ok. Então assim, tudo que a gente queria, na verdade, com Minha Casa Financiada, aconteceu no evento dia 4 e 5. A gente tanto falou que precisava reunir todo mundo para poder propagar a questão do Minha Casa Financiada no estado da Bahia e vocês são essa ponte, ou seja, é o que a gente vai construir de ecossistema, ou seja, do estágio em que a gente está até onde a gente quer chegar. Vocês, com a imersão de hoje, a gente espera que vocês, por isso que eu falei que eu vou acompanhar um pouco vocês durante esses próximos dias, para que vocês consigam desenvolver um pouco do que a gente está falando aqui e encontrar caminhos para poder encontrar as formas de resolver as dores que vocês têm, porque a gente já está resolvendo as dores dos clientes com Minha Casa Financiada. Né? Quem tinha uma dor de fazer uma construção de uma casa ou adquirir um terreno, a gente já tem essa proposta, já tem esse produto com a Construtec, que na verdade o Minha Casa Financiada e a gente já está misturando com Fintech agora, né? Ou seja, eu queria que vocês entendessem um pouco, que a gente vai falar bastante sobre Growth agora, e isso é basicamente a forma que uma startup funciona. Vocês vão ver produtos sendo lançados a todo momento, e é o que vocês vão ter que fazer também ao longo do caminho, pegar esse produto, colocar no mercado para poder ele funcionar, e a partir disso, aproveitando o know-how que Minha Casa Financiada está colocando e vocês distribuindo isso. O Moacir, acho que ele foi muito feliz em fazer o que ele faz hoje e até tomar a frente disso do Minha Casa Financiada no estado da Bahia, porque é uma pessoa que eu já conheço há 6 anos
e a gente sabe, conhece o potencial que ele tem de liderar, principalmente, ele não está muito preocupado com essa questão do lucro e da premissa do lucro a todo momento. Então, o mais importante é o conjunto e a gente está aqui para isso. Então, a gente vai fazer aquela roda do 360, que vamos abordar isso aí durante os 2 dias. Talvez a gente corra um pouco, mas vocês podem ficar tranquilos que a gente, ao longo do tempo, a gente vai falar sobre o restante, ou nas lives, ou em algum momento. A gente falar sobre growth. E o que é? O 100Ls, ele é do Vale do Silício, ou seja, essa nomenclatura ela surgiu lá. Ou seja, o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar, mas é basicamente o quê? É um caminho, né, que alguém escolhe como norte para crescimento, ou seja, ele entende que o crescimento é o norte, é para onde ele tem que ir. Ele está apontado para aquilo ali e ele vai para lá de qualquer forma. Não importa o que aconteça, ele vai crescer, ele precisa crescer. Aí você já viu que growth é crescimento e hacking é uma forma de você poder encontrar um jeito diante de um problema ou de uma dificuldade para poder fazer com que aquilo dê certo. E aí vocês vão ver exemplos agora. Ou seja, e sempre vocês têm que pensar o seguinte, vocês têm que tentar resolver o problema da forma mais criativa possível. Né? Da maior forma mais criativa possível. E vamos lá. E aí o que vai misturar? Gente, essa apresentação vai para vocês, viu? Vocês podem ficar tranquilos, o André está gravando lá, depois a gente coloca. Eu não estou esquentando com isso não. Pode ficar tranquilo vocês aí. Muita gente pensa que growth e crescimento é só marketing. E na verdade não é. Isso aqui a gente já tinha antigamente, no caso, quando a Toyota lançou esse sistema de produção. Ou seja, a todo momento a gente está criando nomes, às vezes para as mesmas coisas ou criando formas diferentes de fazer. Né? E aí vem 3 coisas basicamente que vão envolver marketing, ferramentas que vocês precisam, e a gente vai ver bastante isso, e data driving, que também é muito importante. Ou seja, tudo que a gente faz e a gente precisa fazer, essa questão do data drive é muito importante. Por quê? Porque vocês têm que criar um banco de dados a todo momento. Vocês têm que ter isso, né? Vocês precisam ter isso. Talvez a gente não consiga abordar tanto hoje, mas é importante que tudo que vocês façam, vocês pensem o seguinte: eu preciso formar uma base de dados e um banco de dados para construir. Não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma pesquisa logo no início lá do marketing, aí a gente já sabia como é que estava o nível de vocês de marketing, fez questão que o pessoal da Agência Ideia viesse amanhã. Por quê? Porque a gente sabe que é uma dificuldade que vocês têm e a gente queria abordar isso de maneira mais efetiva. Bom, aí às vezes, mas para que serve? Bom, serve para quem vai lançar um produto novo, né? Serve para quem vai lançar um produto novo, e hoje em dia, se você não fizer com pensamento de crescimento um lançamento de um produto, você fica atrasado, porque você vai achar que você está na mesma velocidade que antigamente. Não é. Você vai lançar às vezes no jornal e na internet já lançou o produto. Você precisa ter uma comunicação mais rápida do que era antes. Startup nem se fala, precisa disso. As grandes empresas que têm grandes volumes de propaganda também precisam agir dessa forma, porque se elas não fizerem, elas são engolidas pelas startups também. E a gente não precisa ser profissional de marketing para fazer growth. Né? O termo, na verdade, quando a gente fala de hackeamento, é daquele profissional que hackeava o computador, que entrava e tudo. Ou seja, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente hackear o sistema, hackear a forma com que é feito. O que a gente está fazendo quando a gente chamou o superintendente da Caixa? A gente está simplesmente hackeando o sistema. A gente está chamando o superintendente, mas olha, o que a gente vai fazer agora para poder resolver o nosso problema? O que você vai ter que fazer? E o que ele vai fazer? Não sei. Eu já tenho, assim, eu esqueci de me apresentar, mas depois que o Moacir falou, fica até meio complicado às vezes. Mas assim, vocês podem depois fazer perguntas. Mas assim, eu tenho 10 anos de passagem por bancos públicos, né? Bancos públicos, e a gente sabe como é que funciona. Então, assim, no meu ver, se eu fosse gerente, eu simplesmente pegava o contrato, transferia o contrato para a agência que vai ganhar o dinheiro dela lá e está tudo certo. Todo mundo ganha o seu. Acho que é uma questão de equilíbrio, uma coisa justa. Né? A gente sempre fez isso. Não precisa programar, vocês não precisam entender de informática, de tudo, mas eu aconselho vocês, eu vou falar isso à tarde, né? Mas é importante. E não é só marketing digital, não é? A gente consegue fazer o hackeamento de outras formas. Agora, o que vocês precisam? Vamos lá. Vamos ver aqui. João, qual é o produto que você tem lá em Ilhéus? Qual é o produto que você tem? Qual é o produto que você está vendendo lá em Ilhéus? No caso, aquisição de terreno e construção, né? Aquisição de terreno e construção. Pronto.
construção em terreno plano. Ok, esses são os produtos. Ok, e os clientes para o seu produto? Quem é o cliente do aquisição de terreno e construção? É uma pessoa que não tem um terreno e que quer construir uma casa, né? Inicialmente você teria que ter um terreno, né? Seria o início de tudo, né? Ele queria um terreno para depois disso aí pensar na construção de uma casa. E quem é que vem primeiro, o produto ou o cliente? Quem vem primeiro? É. Quem que apareceu primeiro? Na verdade, o cliente, né? Ok. A gente fez na live da semana passada uma coisa que a gente chama de modelagem de negócio. Eu não sei se algum de vocês participaram, mas é toda terça, às 7h43. Então a gente tenta, na verdade, trazer um pouco mais de prática para essa 1 hora que a gente fica. E a gente fez um Model Business Canvas, que é basicamente a gente desenhar. Ou seja, a gente desenha aquilo que é o negócio de vocês. Antigamente a gente fazia um plano de negócio, vai botar naquele papel, plano de marketing, plano de financeiro, plano de recursos humanos. Hoje não, hoje é um negócio mais simples. Assim, não é que é simples, você simplesmente pega um bocado de... A gente pode até tentar fazer hoje um pouco, mas a gente entra lá, eu abro aqui para vocês depois e mostro. A gente entra... Isso, a gente simplesmente monta um desenho e vai colocando ali os post-its dizendo, ó, quem é o meu cliente? O meu cliente é um locador, o meu cliente é um investidor, o meu cliente é um poupador, o meu cliente é um recém-casado, e assim vocês vão fazendo um brainstorm a todo momento. Vocês têm que começar a aprender a fazer isso com a equipe de vocês. Ah, mas eu só tenho eu, equipe. A minha equipe é eu, Jabs. Não é isso, Jabs? Mas aí vocês pegam uma folha de papel e vão escrevendo, vão desenhando, vão colocando papel colorido. A gente vai fazer isso hoje. Então assim, gente, não se preocupa muito em arrumar um produto para os clientes. O Pedro, ele é da aceleradora de startups, foi um dos primeiros, no caso, que fez. E ele fez um pensamento bacana, porque a gente não precisa de produto, a gente precisa de cliente. E o nosso cliente está ali, beleza, qual é o produto que eu tenho para eles? Porque às vezes a gente fica quebrando cabeça, o meu produto não está vendendo. Mas porque não é para vender, porque você está oferecendo produto errado às vezes. A gente tem que pensar sempre no cliente. Aqui alguns exemplos de hacks para vocês entenderem um pouco como é que funciona essa virada de chave. Né? Por exemplo, toda startup, e aí quando eu falo startup, gente, não significa que é uma empresa digital ou uma empresa que criou um modelo de negócio novo. Não, isso serve para qualquer um. Vocês podem simplesmente chegar lá, o Cássio ali está em Salvador, pega aquele Instagram dele lá que ele vai postando e de repente ele lança alguma coisa que vai chamar a atenção dos clientes. Né? Vocês podem fazer lá em Serrinha também. Ou seja, vocês têm que pensar no seguinte, meu cliente quem é? E o que eu vou fazer para que ele preste atenção em mim? O que eu consigo fazer o hackeamento no caso desse processo, ou desse sistema, ou da vida dele? De que jeito que eu vou chegar nele para poder ele prestar atenção em mim e eu começar a crescer exponencialmente? Então vou dar alguns exemplos. McDonald's. Se vocês viram aquele documentário no YouTube, vocês vão lembrar seriamente do que aconteceu. Alguns lembram só do terreno que o pessoal comprava, aquela confusão toda. Uns acham que ele foi esperto demais, outros acham que ele foi bom demais. Mas basicamente o que ele fez? Ele verificou que lá nas cidades onde ele estava, as lanchonetes que ficavam na beira da estrada, nas saídas, vendiam mais do que as outras. E o que ele fazia? Pô, se eu já sei, aí lembra do Data Drive? Se eu já sei que as minhas lojas do McDonald's vendem mais hambúrgueres nas saídas das rodovias, ora, quando eu for abrir uma loja, eu vou abrir uma loja do mesmo jeito da que vende mais. Não é isso? Não é desse jeito? Né? Hotmail passou um bocado de tempo tentando fazer com que os clientes aceitassem. Olha, e-mail grátis, mas e aí? Não funcionava. O que eles fizeram? Colocaram uma linha embaixo do e-mail. Aí toda pessoa que tinha um Hotmail mandava um e-mail para alguém e tinha uma linha lá, crie sua conta grátis. Pronto, acabou. Aí vocês lembram daquela curva? É isso que acontece quando a gente hackeia. Quando a gente consegue hackear o processo, o sistema, simplesmente a curva sobe. E aí não tem mais para onde vai. Aí vocês falam assim, o que é um hackeamento no nosso caso? MCF Bank. Né? Pô, peraí, se eu estou com um problema agora, com a Caixa novamente, o que eu faço? Eu crio uma fintech e vou atrás do recurso, o mesmo fundo, o mesmo poupador que a Caixa Econômica tem, também é o dos fundos. A diferença é só taxa de juros, mas e a velocidade que a gente consegue dar a isso? Twitter, mesma coisa.
aquela base toda de clientes, o que eu vou fazer para poder resolver meu problema? E aí vocês vão pensando todo dia. Seu Almeri, como é que está? Obra pública, só praticamente já fez um hackeamento, né? Obra privada agora já deu uma... O Moacir não falou, mas a gente já tem aí, a gente tinha 40 milhões de obra pública, né, no último ano de 2019. Coisas de louco mesmo. A gente falou, tem que mudar esse trem, senão nós não aguenta não. O governo não tá pagando. Então assim, em Porto Seguro, qual é o produto que o senhor tem lá? Lá a gente tem, assim, por exemplo, residência de alto padrão, que isso aí primeiro eu pensei assim, no nicho de incorporação, porque lá a gente vê muito pequenas incorporadoras, pequenos loteamentos, por exemplo, loteamentos de 10, 20 apartamentos, 10, 20 casas, tem muito isso. Para investidores, isso aí é uma linha de investidores, porque, por exemplo, a média lá se aluga o ano todo e a média lá, em alta temporada, é R$600 a diária. Eu conheço bem. E 300 em baixa temporada, 200 na baixa temporada. Então, tem muito investimento nesse sentido. E também tem um investidor, por exemplo, que chama o turista de avião, que esse aí é um turista que vai lá, compra a sua casa lá e tem até um heliporto dentro. Essa aí é uma coisa que surreal. Então a gente já tem um cliente, no caso, tem um produto e a gente precisa fazer com que o produto chegue a ele. E aí às vezes vocês pensam, por que a gente tinha marcado no Amado, por que a gente vai para o Boi Prime? Porque a gente precisa estar onde os clientes estão. Né? Se a gente vai fazer casa de alto padrão, eu fui lá ontem no caso e acabei vendo, vocês vão ver o local que a gente está. Né? Então é um local privilegiado que basicamente a gente praticamente seleciona o público. Então amanhã, se vocês estiverem com coragem, estiver com material, vocês podem contar comigo que a gente vende até areia no deserto. Viu? Pode preparar aí os computador, o portfólio que vocês tiverem no caso, hoje também. Porque assim, a gente vai com a pulseira, vocês viram lá. A gente chama isso de quê? É como se a gente estivesse hackeando. É todo mundo usando uma pulseira dentro de um restaurante de alto padrão, de alto nível. Para quê? Para mostrar que a gente chegou. Foi isso que a gente estava discutindo mais cedo. Né? A gente estava discutindo o seguinte, o MCF está na Bahia ou não está? Está, a gente tem 180 no caso construtores. Só hoje aqui a gente tem 12 empresas. Amanhã nós vamos estar com a força de 43 pessoas num restaurante que comporta 100. Né? Então o que é isso? A gente está hackeando uma forma de fazer as coisas. Precisa de Estragan? Não, a gente vai usar a força que a gente já tem, que é o que a gente está fazendo aqui, e aproveitar isso para poder fazer o movimento. O que vamos fazer em Porto Seguro? Por que foi importante vocês irem? Porque quando a gente for, é a mesma coisa. Vamos chamar pessoal de cada micro-região, e vocês são responsáveis por isso. Né? E aí a gente chama o pessoal das micro-regiões e faz a mesma coisa. E aí vocês no dia a dia colocam placa para poder a gente ir fazendo o trabalho de sempre. Eu queria que vocês entendessem assim, a questão do growth, ela é baseada em dados. Bom, se é em dados, a gente precisa pensar cientificamente. Né? Por quê? Porque não é aquela questão do achismo. Eu não acho que lá em Porto Seguro tem investidores. Eu não acho que lá em Lauro de Freitas o PIB per capita é de R$32 mil por cabeça de pessoa. Né? Ou seja, isso são dados que a gente tem. A gente tem dados demográficos, déficit habitacional, são informações que a gente tem que, construindo essas informações, a gente consegue construir os produtos. E a gente vai fazendo o quê? Focado sempre no resultado. Bom, eu vou para um restaurante amanhã. E aí vocês têm que pensar nisso sempre. Eu vou para um restaurante amanhã, estou levando 22 pessoas, o que eu vou vender amanhã? Ou melhor, hoje. Amanhã eu vou ter 43. Se hoje eu tenho 22 e vendi uma, amanhã eu tenho 43, eu vou vender duas, vou captar 2 leads, 1 lead. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês têm que estar preparados para pensar no crescimento. Esse é o norte. Né? Ou seja, em todo momento que vocês forem fazer, vocês têm que pensar, poxa, está passando um navio aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou hackear ele, eu vou sair do meu navio e vou tomar o outro. Né? Não do concorrente, mas eu falo tomar o navio do... Vocês são os piratas, né? E aí vocês precisam do quê?
das métricas. Não dá para a gente falar em dados, não dá para a gente falar em medir se a gente não tiver uma noção exatamente do que eu estou fazendo, né? Aí vocês já devem ter visto, né? Talvez. Então, quando a gente vai determinar uma meta, o que ela precisa ser? Ela precisa ser específica, né? Então, vamos lá. Me ajuda aí, Lucas. Fala uma meta específica aí para o mês de novembro aí que está chegando. O que você tem de meta? Bora lá. Específica. Pode ser específica mesmo. Pode falar. Alan. Lá em Serrinha, o que você tem de meta para novembro agora? Já estou adiantando de tarde já, mas a gente adianta o assunto já. Vamos lá? É a meta, é só a meta, específica. Qual é a meta? Pronto. Por exemplo, a gente está com 5 potenciais clientes. Pronto, beleza. Eu tenho, na verdade você já tem o que você é, mas a meta é o quê? A meta é fazer os 5 financiamentos com eles, correto? Não é isso? Pronto, beleza. Então a meta sua é fechar os 5 contratos dos 5 leads que você já tem, 100%. Tudo bem? Mensurável, a gente já falou que são 5 e você vai fechar 100%. Então assim, quando a gente fala em mensurável, significa o seu. Eu determinei 5, aí eu já tiro um índice de capacidade que eu tenho, que é o 100%. Então você está me dizendo que para todo lead que você vai captar, você vai tentar converter em 100%, ok? Aí vamos para a parte. Ela precisa ser acionável, ou seja, ela precisa ser possível. Então vamos lá, com a experiência que eu tenho, será que eu consigo, Lucas, eu não, vocês, consigo fazer a captação de 5 leads e fazer o financiamento dos 5, 100%? Isso já aconteceu? Vocês entendem que ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, eu consigo quantificar, e ela precisa ser factível, ela tem que ser real, para a gente não ficar... Ela tem que ser execuível, né? É bom falar de engenharia, que engenheiro é mais técnico, então assim, 1 mais 1 é 2, não vai ser 3 nem 2,5, né? Então é isso mesmo, é métrica. Ela precisa ser relevante, ela é importante para vocês, vocês vão conseguir, se vocês fecharem esses 5 contratos, isso vai ser relevante para a carreira de vocês, para a empresa de vocês. Vocês vão dar importância para isso da mesma forma que precisam. O cliente vai ligar para vocês 10 da noite. Isso é relevante o suficiente para vocês atender a ligação dele, né? O cliente quer falar com vocês no sábado. Isso é relevante para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava numa instituição financeira, normalmente o cliente ele não tinha tempo. Então o que eu fazia? Eu fazia um feirão de veículos, fazer propaganda da Fiat aqui, porque merece. Então chamava um vendedor, que não era nem o dono não era o dono da concessionária, não era nada. Era um vendedor que queria vender igual eu. Eu queria vender o financiamento, ele queria vender o carro. O vendedor de lote quer vender o quê? O lote. E a gente quer vender a casa, o financiamento, a construção. É assim que funciona. Né? Então a gente precisava de mais corretores aqui. A gente está num prédio cheio, vocês vão ver na hora do almoço quando a gente descer. São mesas espalhadas aí de corretores. A gente está no prédio certo, né, para poder fazer isso. E o que eu fazia? Ele vinha no sábado e eu também ia com aquela calculadora 12 HP e ia calcular lá os financiamentos dos clientes para poder fazer o financiamento do veículo. E ele trazia, ele me dava um tanque de combustível, ele me dava... O cliente, às vezes, teve uma cliente mesmo que nem foi ver o carro, olhou pelo aquele site da Fiat, comprou o carro. E aí, quando chegou o carro, a gente fez aquele desfile com os motoboys, cada um ganhou R$2. Isso fazia toda hora, gente. Viu? Todo final de semana tinha carro. Aí fazia aquele desfile, porque aí passou o seguinte, você vai melhorando o processo de vocês e vai crescendo, e chega num ponto que você, o que eu vou fazer diferente agora? Já vendi o carro no sábado, já ganhei o tanque de combustível, já estou passeando com o carro, com as motos, tudo aqui. E aí o cliente vai vendo. Aí depois que começou a passear com as motos, o que eu fiz? Aí entreguei um balão, aqueles balão cheio com a cor do banco, né, para cada motoqueiro, os caras passeavam de moto ainda com o balão cheio. Só para vocês entenderem o que é o crescimento, esse pensamento de crescimento. É assim que vocês vão pensar a vida toda. E ela precisa ser temporal, ela tem que ser no tempo. Né? Ou seja, ela precisa ter um tempo. Beleza, 5 clientes, 5 contratos. É relevante? É para mim. Ok? Aí eu vou ter que fazer o quê? Quanto tempo? Para que dia?
Certo, Lucas? Que dia que vocês vão fechar os contratos com os clientes? Ok? Então, acho que isso ficou claro para vocês? Vamos fazer mais um exercício aqui? Rápido. Vamos lá, quem mais? Levanta a mão aí, quem quer. Bora? Levanta a mão, gente. Senão eu chamo. Não demorar muito, não. Bora, vamos. Bora, Ítalo. Ítalo não, é? Ivo. Vamos lá, Ivo. Vamos lá. Meta para o mês de novembro, Ivo. Nós já estamos no dia 4, né? Não paga pra mim, não. Na verdade, assim... Qual é a meta de vocês lá de Guanambi para o mês de novembro? Gente, não precisa ser de casa, não. Sim. Meta é meta. Pode ser qualquer meta. A gente só está... Assim, a gente está com pensamento tanto no mês de novembro como dezembro. Não esquece negócio de novembro e dezembro. Novembro só. Novembro. Beleza? Estruturar alguns setores da nossa empresa. Pronto. Certo? Que setor? Um só. Setor de projetos, marketing e aperfeiçoar mais essa parte de... Então vamos falar só do setor de projetos, ok? Sim. Beleza? Vocês vão ter várias metas. Vocês vão ver à tarde, assim, a gente vai falar de gestão 360 e vocês vão entender por que a gente precisa separar uma por uma. Porque senão vocês acham que vocês estão fazendo projeto, estão fazendo marketing, vocês não estão fazendo nada. Entendeu? Não estão fazendo nada. Né? Vocês acham que estão fazendo, mas não estão fazendo. Porque precisa ter o resultado. A jornada precisa ser interessante para vocês. Então o produto é projeto. Ivo, vamos lá. Mensura isso para mim agora. O que você está pensando em fazer? Qual é o objetivo principal? Vamos lá. Qual é o objetivo? Fazer mais projetos? Fazer projetos modelo? Qual é o específico? O objetivo principal é encurtar o tempo que a gente perde em projetos. Ok. Nesse processo de principalmente financiamento. Certo? Quando é recurso próprio... Pronto. Aí a gente precisa mensurar. Se você está dizendo que você quer encurtar o tempo, quanto tempo você leva para fazer uma casa de baixo padrão? Aí vocês me ajudam também, gente. Quantos metros quadrados é uma casa de baixo padrão? Na verdade, seria só o baixo padrão, quando eu falo, às vezes é o valor. Se o cliente está de baixo, então, claro que a casa dele não vai ser de 500 metros quadrados. Vai ter ali 200, 150 metros, né? Então, vamos lá. Mensura. Hoje a gente demora mais ou menos uns 45 dias. Ok, para fazer o projeto. Isso. Desde que tenha... É porque, para a elaboração de projeto, não sei se alguns colegas já sabem, mas a gente parte primeiro da aprovação da conta baixa, que a gente sempre faz com o cliente, e a partir daí, projetos complementares e o restante do arquitetônico, né? E aí hoje está demorando 45 dias. Ok, o objetivo é reduzir o prazo de realização do projeto. Você já tem uma métrica, no caso, que é 45 dias. Então, o objetivo lá precisa ser o quê? Reduzir em quantos % o tempo ou reduzir em quantos dias o tempo? Qual é a métrica que a gente vai usar? Olha, o ideal para a gente seria o mais rápido possível. O ideal não é para vocês. Lembra da jornada do cliente e lembra que vocês têm... no cliente. Isso, Qual é o tempo? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Qual é o tempo ideal para poder fazer um projeto? 20 a 30 dias, né? Na verdade, se for depender do cliente... Não, se depender do cliente não acaba... A vida toda, né? Se depender dele... Se ele chega no dia hoje no escritório, ele já quer amanhã o projeto. Se depender dele, nunca acaba e acaba agora, né? Então não tem... Né? Então vamos botar aí, quantos dias, gente? 20, 15 dias? Isso seria o ideal. Ok. Lembrando que a gente já tem os projetos modelo dentro da Construtec. Né? Então assim, às vezes a gente fica querendo inventar muita coisa e já tem gente fazendo projeto. Tem mais de... eu nem sei quantas empresas tem, né? Mas tem muita empresa. Então a gente já especificou reduzir em quanto tempo? Metade do tempo, 50%? Ok. Aí ela é acionável, você tem gente que é possível fazer isso? Você precisa contratar mais engenheiros? Como é que seria isso? Só vocês dois? Não, na verdade hoje estamos em 4, né? Mas a gente pensa realmente em especificar mais essa área de projetos, porque eu e Igra, assim, a gente somos dois igual vocês, colegas, né? E a gente meio que está andando de acordo com o que veio acontecendo na nossa empresa desde então, entendeu? Pode falando aí. A gente veio focando primeiro nessa parte de projetos, depois sentiu a necessidade de atender essa lacuna que existia na nossa cidade, de atender a parte de obras também, tanto recurso próprio como financiados. A gente está meio que aprendendo de acordo com a demanda que vem surgindo, entendeu? E a gente quer meio que acelerar isso em todos os sentidos. Aí, dentre essas formas de metas que a gente tem, né,
seria também uma dessas partes de projeto, de acelerar esse sistema para poder não atrasar outros que... E isso é relevante para vocês? Sim. Porque precisa ser. Né? Porque se vocês estão dizendo que vão entregar para o cliente um projeto que vocês fazem em 45 dias, em 20 dias, isso tem que ser importante para vocês e para a equipe de vocês. Porque senão vocês não conseguem distribuir. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, ó, Miro.com. Depois a gente vai mandar para vocês, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Miro.com é a plataforma de desenho. Vocês vão encontrar aqui todos os desenhos que vocês imaginarem na vida. Tudo que vocês já imaginaram. Eu mesmo fiquei feliz, igual o pinto no lixo, quando eu vi isso. Né? Diagrama de Chicago, de qualidade, de problemas, assim, bastante coisa. SWOT, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, tudo para vocês desenhar. Quem gosta de desenhar, vai chegar aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver mais templates, está em inglês, viu, gente? Daí vocês precisam melhorar esse trem. Vamos falar aqui de... Ah, não, já tinha aberto um aqui. Mas vocês escrevem aqui, ó. Cadê? Smart, tá vendo? Ó, Smart aqui, ó. Tá vendo aqui o desenhozinho? Aí você clica aqui, vou usar o template lá. Ok. E aí ele vai abrir para vocês. Aqui. E aí vocês escrevem. Vão criando as metas de vocês e vão lembrando disso. Né? Vão lembrando com o tempo. Eu ia fazer isso, mas acabei esquecendo de fazer com você, porque o tempo está curto mesmo. Mas assim, vocês vão lembrando e vão fazendo. Né? Vocês podem abrir a ferramenta e eu vou dizer para vocês, quando eu falo uma coisa para vocês, eu fico contente quando vocês fazem. Porque assim, não adianta nada a gente chegar aqui e ficar falando, porque o que vai fazer a diferença na vida de vocês é a ação. Né? É o fato de vocês fazerem. Né? É isso que vai mudar. Ok? Então vocês já têm aqui uma ideia aí fantástica, vocês podem aproveitar, fazer desenho de mapa mental. Beleza? Depois a gente volta para ele aqui. É só para a gente poder lembrar que estava na programação. Então, Miro.com, depois eu passo para vocês o site direitinho e depois a gente pratica direito. Ok? Então, de meta acho que já está bom. Eu acho importante a gente frisar, porque isso é muito antigo e muita gente não usa ainda, mas é importante. Não para vocês, mas para a equipe de vocês. Quando vocês forem delegar algo, as pessoas que vocês vão delegar, elas precisam ter isso na cabeça delas. E essa parte do relevante e do tempo é muito importante, porque se isso não é importante para você, às vezes você não dá importância quando você delega. Se isso não é importante para ela, o tempo que você determinou não vai ser cumprido, né? Porque não é relevante. Às vezes ela não sabe nem o que ela está fazendo, por isso que tem que ser específico. Porque senão ela fica perdida, acha que está fazendo marketing, aí está fazendo projeto. Não, peraí, eu estou fazendo o desenho da casa, já estou pensando em fazer o 3D. Não, peraí, vamos fazer o desenho estrutural primeiro e depois a gente vai passando de fase. E aí vocês já viram uma coisa que é assim, é um processo, né? Vocês entram dentro de um processo de crescimento. Aí, como é que seria? Por exemplo, a gente falou de projeto aqui. Aí, beleza, eu fiz essa meta. Aí eu vou ter que fazer outro teste, vou fazendo outra coisa. Ah, beleza, eu vi marketing. Vamos fazer o marketing agora. Né? Ou seja, a cada momento vocês vão tentando ver o que dá certo. O growth é isso, vocês escolhem diversas formas de vocês atuarem, de vocês hackearem, e a todo momento vocês criam formas de hackear. Vocês criam formas de fazer diferente, de fazer uma forma disruptiva, de transformar aquilo que vocês já estão fazendo. Vocês encontram uma forma de fazer isso. E aí a gente começa com a ideia, ou seja, eu vou criar hipóteses, vou criar experimento que vai impactar na minha métrica, ou seja, beleza, vou pegar aqui os projetos que eu fiz, aí vou pegar ali os 5 leads que eu tenho lá em Serrinha, vou praticar o que com eles? Bora lá, Lucas. O que eu posso praticar com esses 5 clientes que a gente captou lá? Já pegou os documentos deles? Já fez entrevista? Já colocou no Harvey? Não, porque na verdade é assim, a gente até decidiu que a gente tem um contato maior com a plataforma também, né, com as pessoas que já têm mais costume de estar nela. Porque tipo, a gente começou praticamente semelhante ao dele, só que a gente já está no processo de execução das nossas obras, porque na nossa cidade, principalmente no interior, quando um cliente ele se preocupa em estar construindo, né, até mesmo projetando,
ele quer um apoio maior, né? Ele quer algo, ele já quer, na verdade, se ele pudesse chegar num lugar e já sair com a chave na mão, para ele já seria importante, entendeu? Então ele quer resolver tudo em um lugar só. Então cabe a gente estar fazendo estruturando os setores para estar fornecendo o melhor produto. Então e aí vocês precisam fazer teste, porque assim, se você está dizendo que o seu cliente exige que você atenda ele de maneira completa, e eu acho que é fundamental que a gente consiga fazer isso. Eu vivi muito isso durante a minha carreira e hoje eu faço com os clientes. A gente precisa fazer com que a experiência que ele tenha, a gente não vai falar disso, mas assim, a experiência que o cliente ele vai ter, ele chega muitas vezes com uma expectativa, né? E a satisfação dele vai ser a relação entre a expectativa que ele traz com a percepção que ele tem. Essa vai ser a equação. Vocês vão ver depois com o NPS, mais tarde ali indicadores, mas é basicamente isso. São duas coisas. Aquilo que ele traz de expectativa para o evento, por exemplo, que a gente nem perguntou para vocês o que vocês tinham de expectativa, e de repente vocês têm uma percepção. Eu espero que a percepção de vocês esteja sendo boa, por enquanto. Então assim, a ideia que a gente tem para os 5 clientes que você tem lá em Serrinha, você precisa criar um experimento, você precisa criar uma hipótese para eles. Por exemplo, eu tenho uma hipótese aqui de 5 clientes. E eu preciso aplicar o que para eles? Eu preciso aplicar... Passar os caminhos, né? Isso, são o caminho daquilo que você vai, por exemplo, testar com eles. Não, eu tenho 5 clientes aqui e eu vou testar agora a parte de documentos. Quanto tempo eles suportam de aguardar a documentação ser aprovada? É um experimento. Vocês estão acompanhando aquilo ali, criando informações e data driving de quando que o cliente entrou em contato com vocês a primeira vez, quando que ele forneceu os documentos, quanto tempo que o documento ficou disponível já com você. Vocês entenderam o que é uma hipótese? Vocês vão criando isso. Aí, de repente, o pessoal lá de Ilhéus é mais rápido do que você. Por quê? Porque ele criou uma hipótese quando ele atendeu e ele criou um método, ele criou uma métrica diferente. E aí o João consegue fazer a documentação melhor lá em Ilhéus do que vocês lá em Serrinha. O que ele fez? Ele talvez experimentou primeiro, talvez ele criou uma hipótese primeiro. A gente vai ver mais lá na frente. Aí vocês vão priorizar, né, aquilo que vocês precisam fazer, ou seja, determinar quais testes vão ser usados. Quando a gente fala em crescimento, a gente falou em dados. Então vocês estão formando os dados, e aí com os dados vocês vão formar, não, beleza, eu vou trabalhar agora nessa parte aqui, nessa hipótese. E aí, com base nessa hipótese, vocês vão ter que selecionar. Eu quero agora testar o marketing. Será que se eu fizer um marketing, no caso, com esses 5 clientes, em relação a um pós-venda, ou um atendimento, isso diminui ou aumenta a satisfação dele? Entenderam? Vocês não podem deixar simplesmente a hipótese da documentação lá solta, sem testar uma outra hipótese. Pô, será que a documentação passou 15 dias dentro do Harvard? E eu não posso lançar uma outra hipótese em relação a isso? Não, agora eu vou colocar alguém do atendimento para poder atender eles e saber o que está acontecendo com eles, a satisfação, e ir cozinhando caldo, fazendo esse processo de acompanhamento, de consultoria, porque a partir do momento que ele diz para você que você vai resolver o problema da vida dele, se em algum momento você não atende a ligação, se em algum momento você deixa de falar com ele, ele acha que você abandonou ele e ele está lá no banco de dados lá e vai levando. Eu vi o sufoco, acho que vocês estavam no grupo lá, eu vi o sufoco do Antônio com os 2 contratos, né, que estavam lá dependendo de assinatura da Caixa. Vocês imaginam, a Caixa está se negando a financiar 1 milhão. Olha que loucura. Vocês já imaginaram um negócio desse? Eu trabalhei em banco, eu não imagino um superintendente nem imaginando uma coisa dessa. Estou perdendo 1 milhão de financiamento, estou perdendo seguro, estou perdendo o cliente que vai estar com a casa dele alienada e com recurso entrando a todo momento no banco. Aí a gente deu sorte, o Fredson ele é muito bom, né, nesse processo aí. Aí vocês fazem o teste e aí faz rápido. Não é negócio de passar um mês testando, não, gente. É coisa rápida. Olha, eu vou pegar uma base de cliente aqui e vou fazer um teste com eles. Vou ligar para eles e vou fazer algum tipo de pesquisa, vou fazer um projeto diferente com eles, vou testar aqui. Eu tenho um problema de projeto, mas será que se eu não pegar um projeto pronto, isso não resolve, viu, Ivo e Ícaro? Será que se eu não pegar um projeto pronto, já vou oferecer para eles o projeto pronto, mais barato, todo já desenhado em 3D, com a planta humanizada? Será que isso não resolve? Ao invés de passar 30 dias fazendo um projeto?
Não sei, vocês têm que testar. É isso que a gente fala, testa, faz a hipótese. Vou testar com 10 aqui, vou testar com 5. É assim que funciona. A análise. E aí vocês vão analisar, gente. Aí vocês vão pegar os dados e vão fazer as análises que precisam. E aí é assim, você cria uma métrica principal. O que seria? O que eu vou medir aqui? Eu vou medir se os clientes que eu testei com os 10 projetos que eu apresentei, se eles gostaram, né? Aí a lista do que pode ser otimizado, ou seja, daquilo que eu vou fazer, né, com esses clientes que têm um projeto. Vou desenhar essas hipóteses. Quando a gente fala desenho, é porque é desenho mesmo, não é para fazer muita coisa não. Eu vou ali, rabiscar ali, pronto. É 10 projetos de quantos metros quadrados? Pronto. É 10 projetos, 3 modelos de 200 metros. Ou é um modelo de 150, um modelo de 200 e um modelo de 300. Vou testar aqui qual é o que os clientes gostam. Pronto, é uma hipótese lançada. Vou priorizar aquilo que eu entendi que vai ser melhor para mim. Vou executar isso, né? Vou executar os testes. Vou avaliar e aprender o que eu tenho que aprender e pronto. E aí a gente volta fazendo tudo de novo. E aí vocês vão entender o seguinte, ó, quando vocês começarem a fazer as hipóteses, aí vocês vão pensar o seguinte, será que essa hipótese ela tem potencial? Vocês lembram o seguinte, vocês têm que fazer o hackeamento. Então o que é o hackeamento? É você usar o teste da métrica para encontrar uma forma de hackear. Vocês entenderam que hackear, eu queria que vocês colocassem na cabeça, Piratas do Caribe. O navio do Salazar está chegando perto do navio do Barba Negra. O que ele vai fazer? Ele vai saquear o navio do outro. E é isso que vocês têm que pensar. O que eu consigo fazer para conseguir tirar mais tesouros possíveis? Né? E isso tem potencial? A questão de oferecer os modelos de casas prontas lá em Guanambi tem potencial? Né? Tem alguém fazendo? Vocês têm que analisar isso. Isso vai ter impacto no meu resultado? Qual é o impacto? Porque às vezes tem potencial, mas o impacto que isso gera é pequeno. Às vezes o cliente que você vai atender de forma personalizada, a reação que ele tem e a satisfação é muito maior do que o que você vai entregar uma casa pronta. Aí você precisa medir. Né? Você precisa medir isso. Não tem jeito, vocês precisam medir. Né? Vocês têm que fazer a medição. E a facilidade que vocês conseguem executar isso. E aí, beleza. Tem potencial, mas não tem impacto. A gente está pensando em resultado. Às vezes não vale a pena, mas é fácil. Então eu consigo escalar. Né? É fácil e tem potencial. Eu vou conseguir escalar. Beleza. Tem impacto, mas não é fácil. Então a gente já sabe que vai demorar um pouquinho, mas o impacto pode ser grande. E o potencial também, mas vai ser difícil. Para poder executar e fazer. Vocês estão vendo, fazer projeto com 30 dias é complicado. Né? Já basta o cliente mudando o projeto todo dia. Né? Isso é loucura um negócio desse, não sei não. Assim, eu sei que eu já entrei em tudo que vocês imaginarem. O Moacir, quando ele fala isso, ele tem razão, realmente. Eu já entrei no sistema de vocês, já assisti todos os vídeos, já vi lá, já baixei aquelas imagens, tudo, aquelas propagandas, tudo. E a gente vai precisar melhorar isso. Né? Vamos construir em conjunto, né? Para poder fazer o quê? Para poder ficar mais fácil de vocês hackearem o sistema na cidade de vocês. Tem que ser fácil, né? Vocês têm que estar pronto ali. Vou fazer uma propaganda amanhã. Beleza, e aí, o projeto está pronto? Eu vou entrar lá dentro do restaurante, de repente, eu tenho um terreno no Alphaville. E aí? Já pensou um negócio desse? Né? Vocês imaginam que vocês chegam num lugar desse lá, aí a gente chega lá e fala, o que é isso aqui? Minha casa financiada. Eu tenho um terreno no Alphaville, quero construir. Aí eu vou ter que caçar alguém que já tem lá, né? Caço ou qualquer outro. E aí? O que nós vamos fazer agora? O lead já apareceu. E aí? O que a gente faz? Né? Vocês estão prontos? E a gente tem que estar pronto toda hora. O cavalo que o Moacir falou, ele passa sem sela. Não pode esperar a sela, a gente agarra no pescoço. Então, essa questão do teste, e ele vai trazer para vocês o seguinte, se ele tem potencial, se ele tem impacto e se é fácil de fazer. Aí vocês vão escolher. Tá vendo? Vocês vão medir, deixa eu ir logo para o exemplo que é mais fácil. Aí vocês vão ter a métrica no central e todas as métricas relacionadas que a gente vai ter dentro desse processo. E aqui só para vocês terem ideia. Uma métrica central de faturamento. Aí eu tenho lá o número de vendas. São métricas, viu gente? São métricas. São números que vocês vão medir a todo tempo. Eu estou até com medo de mostrar para vocês de tarde, porque aí vai, né?
vai ficar pior ainda, porque aí que a gente está falando só às vezes de uma coisa só. E quando a gente fala em gestão 360, são todos os aspectos de uma empresa. É indicador para ver o caco. Então lá, número de vendas, leads no pipeline, que não é brincadeira. Se vocês não qualificarem os leads, vai entrar meio mundo de gente, né? Muita gente que vai entrar dentro dessa pipeline de vocês para vocês tratarem. Churn, que é o cancelamento dos clientes. Você imagina, conquista, 2 contratos. O cliente cancelou. Aí tem mais um aqui, mais outro ali. Você imagina como é que está o churn disso? Tem alguém calculando esse trem? Né? Então assim, quando a gente entra num negócio e fala sobre ele, a gente precisa praticar. Então, pô, se eu estou falando de churn e cancelamento, eu tenho que dizer, olha, meu cancelamento é tanto. E aí, o que eu estou fazendo quanto a isso? Lifetime value, que é ao longo da vida, né? Ou seja, quanto que o cliente contribui ao longo da vida dele junto com você, e o ticket médio, de quanto que ele compra. São métricas que vão fazer parte da sua métrica principal, que é o faturamento. Vocês entenderam o que o Grout faz? Vocês entendem quais são as métricas, determinam uma métrica central, mas para chegar nessa métrica central, vocês precisam de outras que vão estar ali. E vocês precisam de cuidar de cada uma delas. Aí vamos lá para o exemplo. Métrica central. Vamos para o da Avenida Paulista, que é mais fácil. Pastéis vendidos. Vamos fazer uma métrica central lá em... Cadê? Lá em Camaçari, Camila. Vamos embora. Me fala uma métrica central lá em Camaçari. É como se fosse uma meta. Não muda muito, não. É uma métrica central. Qualquer uma. Qualquer meta. Qualquer métrica que você queira medir lá. Por exemplo, hoje você está com a empresa e você quer estipular algo que você quer medir. Qualquer coisa que você queira medir. Qualquer dificuldade, qualquer dor. Terrenos disponíveis para... Pronto, terrenos disponíveis. Eu quero criar uma métrica central de terrenos disponíveis na área de Camaçari. Correto? Ótima ideia. Aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai descobrir quantos terrenos disponíveis tem em Camaçari? O que a gente faz? Pode entrar em contato com as corretoras de imóveis da região, fazer um levantamento de quais são os terrenos que estão à venda, terrenos que estão para alugar. Ok, então a métrica central no caso vai ser o nosso problema principal. Quantos terrenos eu tenho disponível em Camaçari, ok? Uma métrica relacionada, a gente teria que fazer o seguinte, uma ação para poder encontrar os loteamentos ou os cartórios que fossem. Eu não sei se vocês ouviram uma história que eu contei para o seguinte, o dono da Dell, né, o dono da Dell, ele antes de ser o dono da Dell, ele era vendedor de jornais e revistas. Aí o que ele fez? Eu acho que às vezes a gente peca muito por isso também. A gente sabe onde tem um problema e às vezes não está resolvendo. Por exemplo, qual é o meu problema? Os cartórios. Pô, eu preciso de um mapa dos cartórios. Qual é o meu problema? Eu tenho os loteamentos. Então, eu preciso de um mapa dos loteamentos. Onde tem loteamento? O Cássio faz o levantamento dele lá, Elisângela, o pessoal faz, Elizabeth faz lá onde vocês estão, Serrinha, Guanambi, pronto. Agora eu estou com o mapa dos construtores, que a gente já está construindo, o mapa dos loteamentos e a métrica central, que a gente tinha estipulado em Camaçari, fica pronta. Porque você já fez o levantamento lá em Camaçari. Né? E aí você faz o levantamento em todos os lugares. Aí o que acontece? O cliente, quando ele começa a perceber que você fez algo lá em Camaçari, que a gente fez em outro canto, a gente começa a criar uma hipótese em conjunto. Ou seja, a gente começa a criar um teste, uma hipótese, em que o seguinte, que o nosso objetivo principal, apesar de fazer o levantamento dos loteamentos, o nosso objetivo principal, na métrica que eu acho que é mais importante, é fazer esse estreitamento do relacionamento. O que eu preciso fazer para estreitar o meu relacionamento com os cartórios ou com os loteamentos? Criar um motivo, né? Criar uma métrica. Qual é a métrica? Eu quero saber quantos tem disponível. E aí pronto, aí a gente vai para cima da métrica. Né? Aí, quando eu vou criar a métrica dos loteamentos, aí pronto, descobri quantos loteamentos tem. O que eu vou fazer com isso? Eu vou estipular depois o impacto que eu quero. Porque lembra que ela precisa ter potencial? Quantos tem? Não sei, 500, 1000. Né? Eu não sei se vocês viram, eu passei uma foto do Alphaville, em que ele tem, de 2019, ele fala na relação de investidores, o seguinte,
Ele, na verdade, a Alphaville é uma empresa que tem ações. Então, ela tem uma responsabilidade de fornecer para os investidores dele os resultados. Então, ela diz o seguinte, eu tenho 1.900 lotes no Brasil todo, de 2019. Nós estamos em 2021. Isso eles chamam de estoque. É o que você está falando. É uma métrica. A gente já tem uma métrica. 1.900 do Brasil inteiro. Ok, então, de todos os Alphaville, a gente tem lá em Conquista inaugurando também, né? Então, de todos os Alphaville, eu tenho uma métrica principal, que seria Central 1.900. Aí a gente vai ver as métricas relacionadas de vocês todos em vários locais. E o objetivo nosso, que é hackear o sistema. Aí a gente faz o seguinte, o que eu vou fazer para fazer isso? Eu vou estipular um determinada meta, um impacto, e quando eu for no Alphaville, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou fazer o que lá? O Guilherme Guedes, ele fez um evento não sei se você viu, cara, você lembra o nome do loteamento, é Verana, eu não lembro o nome, mas ele fez uma feijoada lá dentro do loteamento, né? Você viu? Ele fez uma feijoada dentro do loteamento. Pô, eu já vendi TV a cabo também, gente. Você sabe o que eu fazia? O cliente ele tinha que ir para casa almoçar, não tinha? Então eu estava lá no estacionamento, com uma TV ligada, com todos os canais de TV disponíveis para ele. Onde é que estavam meus leads? Todos aqueles que iam subir do elevador e iam olhar a televisão. Alguém ia fechar? Não sei, talvez sim, talvez não. Qual era a minha métrica? 30% daquele prédio. Qual é a minha métrica dentro do loteamento? Tem que ter. Quantos construtores eu tenho próximo daquele loteamento? Alphaville de Conquista, quantos eu tenho lá? Né? Quem é que está próximo lá? Aqui em Salvador, Camaçari, a gente tem um loteamento grande lá em Ilhéus, João. Me lembra o nome lá? Tem o Alpha Park. Alpha Park. Cidadela, isso. E tem o Brisas do Mar. Vocês imaginam, a gente tem Brisas do Mar também, é. Então vocês têm, assim, olha a quantidade de loteamentos que tem. O que a minha casa financiada está fazendo? Não sei. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado assim, sem fazer nada. Então, o impacto seria quantos lotes? Construir minha métrica. Dessa métrica, eu tenho lá 200 lotes dentro de Alphaville Terras Camaçari. Quanto que eu quero vender? Né? O impacto que eu quero ter nisso. E a partir disso, minha métrica está feita. Pronto, acabou. Minha hipótese está lá. Vou executar ela. Executei. O que teve de resultado? Aí a gente analisa. É assim. Né? É simples, não é tão difícil. O que precisa vocês entenderem é a visão de crescimento. Porque quando vocês imaginam, às vezes tem um empreendedor que tem dois tipos, na verdade. Eu ia trazer hoje, mas o tempo está tão curto que não dá. Tem uns que têm a mentalidade fixa e outros têm a mentalidade de crescimento. Eu sempre gosto de trabalhar com esses dois tipos. Por quê? Porque às vezes um tem um pé no freio e o outro é um pouco mais, assim, mais agressivo. Porque aí você tem um equilíbrio um pouco. Né? Mas a gente hoje está num tempo tão rápido que não dá mais para ter mentalidade fixa. A gente precisa pensar em crescimento a toda hora, porque vai ter alguém pensando. Né? Então vocês têm que pensar o seguinte, o que eu preciso fazer para vender lá no Alphaville? Né? A gente já passou um mês junto. Vocês imaginam, um mês, gente, 30 dias, né? Lançamos a pesquisa, aí vamos lá montando o mapa dos construtores. E aí qual é o problema que eu encontrei? Acho que vocês não estão nem olhando o WhatsApp. Né? Não dá tempo de olhar o WhatsApp. E aí a ferramenta está errada. Aí criamos uma landing page. Colocamos lá, né? Questão das imagens. Aí eu estou acompanhando também. Aí amanhã o Ian fala para vocês dessas métricas, mas assim, eu estou olhando tudo. Quantas pessoas entram na landing page? É essa a vida de vocês, né? Vocês vão fazer isso todo dia. Eu vou criar uma landing page aqui e eu vou ver quantos clientes vão entrar. Vai ser uma métrica. Eu vou fazer uma propaganda de anúncio. Vai ser outra métrica. E aí vocês vão ter um mundo de indicadores para vocês ficarem acompanhando todo dia. Aí vocês vão para aquele processo da priorização. Qual é o que me dá mais resultado? Qual é o teste que eu vou fazer que me tem mais potencial, que causa mais impacto e que é mais fácil de eu fazer? Vocês vão fazendo em todos os lugares. Mas qual é o que dá resultado? É o almoço da construção? É a visita no loteamento? É a página na internet? É o anúncio no jornal? É o anúncio nas revistas? Vocês imaginam, olha o tanto de coisa que vocês vão gerenciando. E o tanto de métricas que vocês vão construindo. Chegou.
Aí vocês já ouviram falar em SEO, né? Que é o quê? É a forma que as pessoas vão procurar vocês na internet? É a forma que vocês são buscados? Vocês imaginam, isso aqui tudo é o que vocês podem testar, né? Relações públicas, marketing viral, um conventional propaganda. O que é isso? O cara da Red Bull. Qual é a propaganda da Red Bull? Bora, gente, vocês nunca tomaram Red Bull, não? Red Bull te dá asa. O que ele fez? O que vocês acham que eles fizeram? Que ele fez, o dono? Ele foi lá no espaço, no alto, na verdade era daquele nível, né? E ele saltou. Aí vocês imaginam, o que é isso? É uma forma de fazer a propaganda dele de forma... o dono de uma indústria de bebidas saltou, né? Saltou. E aí? Red Bull te dá asas. Não dá para esquecer. E aí, de que jeito que vocês vão fazer a propaganda no negócio de vocês? O Diego mesmo fez uma propaganda esses dias, que foi o que, André? Foi num monte de areia, não foi? Você lembra? Foi isso, não foi? Tem tanto que eu gravo, não sei Você grava um monte, né? Não, mas teve um que foi bacana, que eu vi ele falando do cara do telhado numa mesa de restaurante e depois ele veio com a dancinha em cima de um monte de areia ali num terreno. Ah, foi imitando um TikTok. Imitando um TikTok, não foi? Tô dizendo para vocês fazerem isso, mas assim, o que vocês vão conseguir fazer para poder criar formas diferentes da mesma coisa? Quantas pessoas vendem casa e constroem? Quantos construtores tem? A gente só tem 180 na Bahia. Mas quantos que tem aí? É muita gente. É muito. Propagandas offline. Marketing de conteúdo. E-mail marketing. Marketing de engenharia. Blogs, vendas. Programas de afiliação com os clientes que vocês já têm. As plataformas existentes que vocês podem trabalhar. As plataformas de imobiliária. Plataformas do mercado de construção civil. Os eventos tipo o que o Guilherme fez, que são os trade shows, ou seja, os eventos que vocês vão fazer ao vivo ali com os clientes. A comunidade que vocês estão engajados, ou seja, o Diego foi lá e foi fazer numa comunidade, vai fazer a construção, né, social. Isso é um envolvimento, né, social que ele está fazendo dentro da comunidade e ainda promove ainda o João da Pizza lá, em Recife. E o que a gente vai fazer para promover o Minha Casa Financiada? E aí a gente vem agora para uma palavra que aí vem da pirataria realmente, que é como se vocês fossem ver o seguinte, ó. A gente vai falar assim, ar, né? Como se vocês estivessem invadindo um navio e vocês falam, ar, tá vendo? E aí a gente vem para cá, ó, dentro de um funil. Aquisição, que é o primeiro contato que o cliente vai ter com vocês. Vamos chegar no restaurante. Olhei a pulseira aqui, Minha Casa Financiada. Pronto. Esse é o contato. Né? Não precisa ser mais que isso. Né? É meu? Não, não é meu, não é lead, gente. É só um contato. Né? A gente depois vai ver isso um pouco ainda. Né? Primeiro momento que o cliente vai ter contato com vocês na cidade de vocês. Em que momento vai ser esse? Vai ser pelo Instagram? Vai ser presencialmente em algum evento? Vai ser numa placa de obra? Vai ser de que outro jeito? Ajuda aí, gente. Que outro jeito vocês vão fazer propaganda? Vocês vão receber a apresentação, gente. Está em PDF já, pode ficar tranquilo. Né? Então, de que jeito? Vocês vão ter que apresentar o produto, apresentar vocês. Né? Ativação é como se fosse assim, beleza, ele olhou minha pulseira, ali estou no restaurante, olhou a pulseira e vai perguntar, ou senão eu pergunto para ele, e aí, quer saber mais? Né? Entrego um cartão, apresento um QR Code para ele poder, né, escanear e já saber tudo que eu tenho. E aí, como é que é isso? Como é que eu estou preparado para isso? Né? Encontrei o cliente no meio da rua, estou vendo ele ali, olhando um terreno vazio. E aí? Vou me apresentar para ele. Entra a aquisição. E como é que eu ativo ele? Como é que eu consigo ativar esse cliente? Que está ali, olhando para um terreno, anotando um número, às vezes, de um terreno que ele vai adquirir. E aí? Eu sou um construtor. O que eu faço? Né? De que forma que eu vou adquirir ele? De que forma que eu vou fazer a ativação dele? E aí a gente volta para... Aí ele já está dentro do negócio. São 5 contratos que eu tenho ali em Serrinha. Eu já estou com ele retido. Ele já é meu. Né?
E quando é meu, tem aquela máxima no caso que custa mais caro você adquirir um cliente novo do que você manter o que você já tem. Então, isso não muda nunca, né? Ele continua sendo seu. A retenção agora, o que eu vou fazer com esse cliente agora para reter ele? Tenho 30 dias de projeto, tenho mais 1 ano de obra. E como é que foi a jornada desse cliente durante a retenção? Foi bacana? Foi legal? Quanto de receita que ele vai me gerar agora? Né? De onde que eu tiro a minha receita? Quais são os produtos que me geram valor? E aí vocês entram na última referência que vocês viram agora. Vocês imaginam, em 2015, a gente estava desse jeito aqui, ó. Eu e o Moacir, aquisição. Aí a gente fez uma breve ativação, uma retenção ao longo do tempo, e hoje já está nesse status. Ou seja, ele já faz propaganda, né? Faz propaganda e entra em referência. Ou seja, eu não preciso falar meu nome, nem a empresa que eu trabalho, que eu sou o dono, o fundador. Eu simplesmente espero que o cliente fale do meu trabalho para outra pessoa, para outra, para outra, para outra. E vocês imaginam que essa negociação e esse processo, ele começa aqui, ó, aquisição e ativação. Vocês vão fazer o marketing para ele. De que jeito que vocês vão adquirir o cliente? A gente apresentou aqui. Tudo quanto é lugar que vocês vão encontrar ele para poder ativar. Aí a gente tem outros, porque assim, dentro do modelo de negócio que a gente fez, a gente colocou corretor, a gente colocou investidor, poupador, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Outra coisa para vocês anotarem, sebraecanvas.com. Vou passar para vocês também, mas já grava na memória aí. miro.com, sebraecanvas.com. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que a gente fez lá na terça-feira passada, a gente construiu. Quem é o meu cliente? Ele tem um sonho da casa própria, ele é o investidor, ele é o poupador, ele é o dono de lote, ele é o incorporador, ele é o corretor. E aí, para cada cliente que eu tenho, o segmento, eu preciso dar uma proposta de valor para ele. Então, eu tenho o sonho da casa própria. Qual é a proposta de valor que eu vou dar para a pessoa que tem o sonho da casa própria? Eu vou dar para ela uma proposta de valor de parcela que cabe no bolso. Ok? Aí vamos voltar para a métrica. Como é que eu vou medir isso? Né? Quantos clientes eu vou encontrar que querem a casa própria e onde? E de que forma que eu vou medir essa proposta de valor que eu estou oferecendo? Aí a gente colocou aqui, ó, como é que eu vou me relacionar? Com reuniões. Eu posso fazer reuniões para poder fazer isso. Né? É a forma que eu vou me relacionar com eles. Os investidores. Eu vou ter lá o plantão de vendas, que é uma forma de relacionamento para trabalhar com os investidores. O que eles querem? Qual é a proposta de valor que eu tenho para eles? Rentabilizar o capital. Então vocês têm aqui o modelo de negócio que a gente tinha falado. E bora ver um negócio que o Diego vai falar agora, que é justamente isso que a gente está. Captação online de clientes. Ok? Tá pronto já? Rapaz, aqui apareceu para jogar, joga. Eu não sabia que era assim, mas tudo bem. Então, gente, vamos olhar o Spotify, enquanto o Diego vai se preparando ali para nós. O Spotify, o que ele fez? Qual é a forma de aquisição dele? Crie uma conta no Spotify. Né? Aí eu tenho que ativar. O que ele falou? Poxa, listas das 100 músicas em 5 dias. É a forma que eu vou ativar o meu cliente. Ah, eu vou reter ele de que jeito? Aí ele cria um método, na verdade, que eles chamam de UAU, para que o cliente ouça pelo menos 1 hora por semana. Eu estou retendo o meu cliente. Eu dou para ele 100 músicas e aí estou dizendo para ele, olha, vamos agora fazer a audição de 1 hora por semana. É uma métrica, é um desafio que eu dou a ele. E aí o que acontece quando ele vai para essa parte de referência? Compartilhe uma música com seu amigo. Pô, eu criei uma conta no Spotify e agora eu estou compartilhando uma música com meu amigo. Eu estou dizendo o quê? Que eu gosto do Spotify e que eu uso ele. Se o meu amigo for meu amigo, ele vai fazer o quê? Vai usar também. Vai pegar uma música e vai compartilhar comigo. E a referência, ou seja, a questão do valor, que é a receita, eu vou pegar minha continha grátis e vou transformar ela em prêmio. $10 por mês, está mais barato que isso hoje. E os pais das crianças e adolescentes que vão dar um jeito de pagar isso. Ok?
Aí acabou, Diego, rapidinho. Então vocês vão pegar os testes, vão fazer uma pilha do que funciona e vão colocando lá. Tudo que vocês vão testando, vocês vão empilhando e colocando. Olha, isso aqui funciona e eu vou usar. Ok? Eu resumo. Vocês lembram o que é? O que é crescimento? Vai ser o que de vocês? O quê? O norte. Né? O crescimento vai ser o norte. Growth não é só marketing. Vocês têm que vender o produto para os clientes que vocês têm. Não é encontrar o cliente para o produto que vocês têm. A abordagem é sempre científica, com base em dados. Lembra do Data Drive? Vocês precisam formar base de dados para tudo. A forma é essa, ideia, prioriza, testa. Testa tudo que vocês puderem, aprendam com isso e otimizem. E vamos embora. Show de bola.